Está escrito nas Escrituras esta afirmação, esta convicção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva. Disse Jesus, o Verbo que se encarna, a palavra viva. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Aí logo após ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva, né? Então, nesta afirmação, o verbo, a virtude, né, da palavra viva, Jesus, diz que quem crê nele, como diz as Escrituras, então, é como diz as Escrituras. Então, eu tenho que ter esse entendimento. O que significa como diz as Escrituras, esse dizer? Como diz as Escrituras? É como está lá, né? É como o eu sou já se define, porque o eu sou, ele já está lá nas Escrituras, sendo o que ele vai ser em nós, ele já está formado, já está pronto. Assim como que está escrito também, né? O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Então, o eu sou, que é o espírito da verdade, que está ali nas Escrituras, que é o verbo que se encarna, ele já é o eu sou. Mas ele precisa se tornar em nós, né? Então, para que nós o conheçamos verdadeiramente, não fiquemos mais enganados por religiosidades, por crendices, por condicionamentos, por tradições, por ensinos equivocados, né? Então, a gente tem que adentrar as Escrituras, nesse relacionar com o nosso Deus, nesse secreto, no fato da gente entender o que é tu quando orares, entra em teu quarto, né? Em teu aposento e fechando a tua porta. Teu pai que está lá, que é o eu sou, que já está pronto, que está lá no secreto, ele te vê, né? E te recompensará publicamente, vai trazer para o teu ser, para a tua parte humana, quando ele for ser feito na fraqueza da carne, porque nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, né? Deus vindo até nós na nossa fraqueza de carne. Então ele se faz pequeno. Por isso que está escrito que o reino de Deus é como uma criança, nós devemos recebê-lo pequenininho, como uma criança. Quem não recebeu o reino dos céus de Deus como uma criança não é digno dele, não entra nele. Tem que nascer de novo, né? Para a gente ver o reino de Deus, temos que nascer de novo. E para adentrar, para entrarmos, temos que nascer da água e do Espírito, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eis o mistério, né? Então, essa afirmação, quem crê em mim, como diz as Escrituras, nós vamos ter que entender o que significa isso, porque eu tenho que meditar para eu saber o que é, como está escrito, né? É como está escrito nas Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, como eu vou encarnando e recebendo esse verbo em mim, né? Esse Espírito da verdade, esse Espírito Santo, né? Ele vai se encarnando o verbo em mim, né? O Deus Emanuel, o Deus conosco, né? Que nasce do Velho Testamento e do Novo, simbolizando José e Maria, o nascimento do menino Jesus, que a gente vai fazendo ele crescer em graça e sabedoria. Então ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão. Então é como diz as Escrituras que fluirão rios de água viva em mim. Como diz as Escrituras, não é como diz as crendices, não é como diz os condicionamentos que fizeram, me tornaram, não é como as tradições me fizeram, não é como as religiões me fizeram, os ensinos religiosos, não. É como aquela conversa que o verbo, que Jesus, né? O verbo se encarna, teve com o jovem rico, né?
Ele falou assim: bom mestre, o que tem que fazer, né, para entrar no reino de Deus? Ele falou assim: cumpra os mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, ou faça aquilo outro, aquilo mais outro. Ele disse: eu já faço tudo isso, né? Eu já cumpro esses mandamentos. Ele falou para Jesus, para o Verbo. Aí o Verbo, Jesus, a palavra viva, disse para ele: falta-te uma coisa. Me conhecer, como diz as Escrituras. Ele pode-se dizer que ele falou isso para o jovem rico. Vamos traduzir, vamos interpretar, vamos revelar que ele disse assim: ó, você tem que me conhecer como diz as Escrituras. Você não me conhece como diz as Escrituras, você me conhece como as religiões te ensinaram, você me conhece como as crendices te ensinaram, você me conhece como as tradições te ensinaram, você me conhece como as outras coisas, os ensinos errados, né, os ensinos humanos te ensinaram, né? E Deus não pode habitar em templo feito por mãos de homens, né? Deus tem que ser aperfeiçoado na fraqueza humana, né? Ele nasce pequenininho em nós, né? E o menino Jesus crescia em graça e sabedoria. Eis o significado disso. Então, para que flua em nós rios de água viva, rios de verdade, rios de alegrias, de abundâncias, né? De palavra de Deus verdadeira em nós, para que tenhamos a sabedoria, que é o conhecimento com o entendimento, né? Porque eu preciso conhecer primeiro as Escrituras, que as Escrituras é a fé, né? Fé não é dizer que tem fé. Se eu falar que eu tenho fé e eu não mostro as minhas obras pela fé, eu não tenho fé. A minha fé se torna morta. Se eu falar assim: eu creio em Deus, eu vou numa religião, eu tenho uma crendice, eu tenho um condicionamento, eu tenho uma tradição, mas eu aprendi isso e aquilo outro, não adianta, porque o Verbo vai falar assim: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Vem aprender de mim, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Meu jugo e o meu fardo leve e o meu jugo suave. Então a gente tem que aprender daquele que é manso e humilde de coração, que é as Escrituras, que é o Verbo que vai se encarnando, para que depois flua na gente esses rios de água viva, de verdades, de revelações, de maravilhas de Deus, de prodígios, de proezas, de poderes, de força, para que a gente saiba o significado daquela palavra que diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então nós temos que assentar à direita do poder, ir recebendo o que as Escrituras nos diz, né? Não é como diz as crendices, como diz as religiosidades, as tradições, os condicionamentos, é como diz as Escrituras, que de nós fluirão rios de água vivas. De Saramba Lai Fundei Kondaik.